Sejam bem-vindos. Mais um dia que nos reunimos aqui para a nossa leitura da Bíblia. Todo dia eu falo isso, né? Mas aqui realmente é um prazer recebê-los aqui nessa sala. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu quero que vocês saibam que para mim não é um peso. Para mim é poder compartilhar com vocês uma leitura. A gente não está aqui nem fazendo assim aquele estudo profundo como exige, né, até um pouco mais de estudo, de empenho, mais horas que ficaria aqui online. Como às vezes a gente faz algumas lives complementares, aí a live 1h30, 2 horas, a gente está aqui simplesmente todos os dias se reunindo na simplicidade da fé para ler a Bíblia. Tudo bem que é uma guiando, vamos para cá, vamos agora para lá, faço alguns comentários, mas olha, sinceramente, de coração, para mim é um privilégio, não é um peso, não é uma obrigação. Fui movido, fui impelido pelo Espírito antes da virada do ano para que em 2022 movesse um grupo de pessoas a irem para a Bíblia. É o nome do nosso clube, né? 2022 na Bíblia. É um prazer ter você aí do outro lado, tá bom? Coloque aqui nos comentários, por favor, de onde você nos acompanha. Eu já sei que tem gente aqui, ó, nos acompanhando de Minas Gerais, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Portugal, Rio Grande do Norte, pessoas de diversas partes. Mas vai colocando aí que a gente vai se conhecendo e interagindo ainda mais, tá bom? Deixa o seu nome aí, assim vocês vão se conhecendo pelo chat e também nos comentários, você que acompanha a gravação em um outro horário. Escreva aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está nos acompanhando. É importante colocar o nome, porque muitas vezes o perfil que aparece aí é um outro nome, é um nome que você usa no e-mail, quem sabe até o canal ou o perfil do YouTube de um familiar, de um filho. Coloque o seu nome, assim a gente vai se conhecendo melhor, tá bom? Vamos seguir com a nossa leitura. Hoje nós vamos ler Números, capítulo 21. Vamos fazer a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, como disse para essas pessoas, repito aqui nessas palavras em forma de oração, é um prazer para mim estar aqui nessa sala de leitura, compartilhando com esses meus amigos, nessa breve meia hora, 40 minutos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, compartilhando da Tua Palavra, entregando para essas pessoas aquilo que o Senhor tem nos revelado. Então pedimos a Ti, Senhor, dai-nos a sabedoria, discernimento de espírito, conduza esse nosso clube de leitura para que possamos encerrar neste ano e para essa pessoa que começou depois, em um prazo de um ano, graças a Deus. Deixa eu colocar aqui a Bíblia. Números 21, a derrota do rei Arade. Bom, já sabemos que o povo está caminhando rumo à terra prometida, tá? A gente já sabe que aconteceram muitas coisas e Deus disse que o povo ia morrer pelo meio do caminho, de 20 anos para cima, todos iam morrer por causa da rebeldia, e algumas coisas foram acontecendo para que de fato eles morressem. Nós vamos nos deparar aqui com guerras, nós vamos nos deparar aqui com pestes, enfim, tudo por permissão, por causa da murmuração, da incredulidade, da rebeldia do povo. A incredulidade é uma coisa tão séria que até Moisés e Arão não entraram junto com o povo na terra por causa da incredulidade. É um problema muito sério. Creia. Não seja incrédulo, mas seja crente, tá? Número 21, capítulo 21, versículo 1. O rei cananeu, Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo: se, de fato, entregares esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Os israelitas destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Ormã, que significa destruição. A serpente de bronze, olha que interessante. Então, os israelitas partiram do monte Or,
pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: olha só o povo, meu Deus do céu. Então o povo estava impaciente. E aí falaram o seguinte, versículo 6. Porque vocês, falaram para Moisés, porque vocês e Arão, né, nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Toda hora eles repetiam a mesma coisa. Por que nos trouxe aqui, Moisés? Por que nos tirou do Egito? Por que não deixou a gente lá? Estamos enjoados dessa comida ruim. Olha isso. Então, o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então, o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Isso naquela época, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vou nem entrar no mérito aqui dessa questão, né? Foi uma coisa bem peculiar ali, bem peculiar. Jornadas dos israelitas. Então, os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered, e dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor. Olha o que se diz no livro das guerras do Senhor. Vaabe em Sufá e os vales de Amon, e o declive dos vales, que se estende para a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Ber. Este é o poço da qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico. Do povo abriram com o cetro e com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então, Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que tenhamos passado pelo seu país. Porém, Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jazar e lutou contra Israel. Mas Israel o matou a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim, Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão toda a sua terra até o rio Arnon. Por isso, os poetas dizem: venham a Hesbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido. Povo de Quemos entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus.
Nós os ferimos com flechas. Estão destruídos desde Hebom até Dibom. E os assolamos até Nofá. E com fogo até Medeba. Esse cântico aí, essa longa frase relatando, né, as suas vitórias e tudo que aconteceu por ali. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Todas essas vitórias que Israel vem tendo, vem conquistando terras, quanto mais eles conquistavam, mais se levantavam inimigos. A gente vai ver agora uma coisa muito interessante, vamos entrar aqui em uma parte interessante, fiquem atentos. Eu vou parar para comentar, estou fazendo uma leitura aqui mais dinâmica, mas em alguns pontos eu vou parar para comentar. Muitos já ouviram falar, né, da mula que falou com um profeta e tal. Nós vamos entrar nessa história aqui, é muito interessante. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois, Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então, voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, e todo o seu povo para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez, aliás, com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o derrotaram a ele e aos seus filhos. Perdão, gente, versículo 35. De tal maneira o derrotaram a ele e aos seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele. Capítulo 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Olha só agora a história. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo desse povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pétor, rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, da terra, e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los. A quem você abençoar, será abençoado, e a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Então Balaque, rei dos moabitas, quando ouviu que Israel estava chegando e vinha conquistando terras, vinha tirando todo mundo da frente. Sai da frente que é tudo nosso. Balaque ficou com medo, o povo ficou com medo. E agora? É muita gente, bem a gente. Vamos até o profeta Balaão. Grave os nomes. Balaão era o profeta, Balaque era o rei. Então, ele mandou mensageiros até Balaão dizendo o seguinte: tem um povo aí que saiu do Egito, e são muitos, são mais numerosos do que nós, e eu peço, por favor, amaldiçoe esse povo para que eu possa vencê-los. Só que não falou que era o povo de Deus, que era o povo de Israel, que era o povo que saiu do Egito por mão forte, o qual realizara maravilhas, sinais, prodígios. Então, versículo 7. Os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Levaram dinheiro para pagar a Balaão. Olha só, chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: fique aqui esta noite e lhes trarei a resposta,
como o Senhor me falar. Então Balaão era um profeta. Eu vou falar com Deus. Fica aqui essa noite. O que o Senhor me falar, eu falo para vocês. Vocês querem que eu amaldiçoe um povo? É um povo que saiu do Egito? Tá. Vou falar com Deus. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Versículo 9. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou estes homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoe esse povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então Deus falou: Balaão, não vai com eles não, porque o povo lá é abençoado. Não se levanta contra aquele povo não. Não vai. Aí Balaão falou: olha, o Senhor não me deixou ir. Versículo 14. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras. Olha só. E farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e, por favor, amaldiçoe esse povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, peço que fiquem aqui também essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Tá bom. Eu não posso deixar levado pelo dinheiro. Balaque pode me dar uma casa cheia de prata e de ouro. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Tá bom, mas fica aqui que eu vou falar com o Senhor mais uma noite. Versículo 20. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo? Levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Então tá bom. Como aquele... Na verdade não é pergunta, né? Desculpa, gente, é uma afirmação, né? Como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhes disser. Então dessa vez Deus falou: tá bom, eles não vieram te chamar? Levante e vai com eles, mas só faz o que eu vou te falar, hein? Pode ir. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, preparou sua jumenta e com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi. E primeiro, né? Deus falou: tá bom, esses homens não vieram te chamar, levante-se e vai com eles. Mas aí quando Balaão foi, Deus acabou ficando irado e acendeu a ira dele. Versículo 22. Acendeu-se a ira de Deus porque Balaão foi. E o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Poxa, Deus já tinha falado anteriormente: Balaão, aquele povo é abençoado, não vai amaldiçoar eles. Aí os homens vieram chamar de novo. Aí Deus fala: tá bom, esses homens vieram te chamar de novo? Tá bom, levanta e vai com eles. Tipo um teste, sabe? Balaão foi. Aí Deus ficou irado. Não acredita, ele foi. Deus colocou um anjo com o adversário de Balaão, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta. Quando a jumenta viu o anjo, a jumenta desviou. O Balaão não viu o anjo. Aí a jumenta desviou, Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele.
Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? E ele respondeu: não. Então o Senhor disse à jumenta 3 vezes: eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao Senhor: pequei, porque não sabia que o Senhor estava nesse caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os chefes de Balaque. Se vê que coisa, né? Deus fez a jumenta falar com Balaão, que Balaão não estava conseguindo entender, né, o mistério ali. Deus fez a jumenta falar. Já imaginou a cena? Versículo 36. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão: por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso de fato cobrir você de honrarias? Olha só. Esses. Balaão respondeu a Balaque: eis que estou aqui diante de você. Mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote-Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Então, foi até um lugar e dali deu para ele ver de uma parte mais próxima o povo de Israel. Capítulo 23. Balaão abençoa Israel pela primeira vez. Então Balaão disse a Balaque: construa nesse lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito. Lembre-se, Balaque queria que Balaão amaldiçoasse. Então tudo que Balaão falasse, Balaque ia fazer. Balaão, o profeta, falou a Balaque, o rei: faz 7 altares aqui, vamos preparar 7 sacrifícios aqui. Balaque, versículo 2, fez como Balaão tinha dito. E os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui, junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar, direi a você. Então Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaque, e este lhe disse na boca de Balaão, e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto de seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Falou: amaldiçoa um povo que está vindo aí, mas esse povo era Jacó, o povo de Israel. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar
a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas ele me abençoou. Mas Balaão respondeu: será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Balaque Israel pela segunda vez. Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou-o consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um altar ofereceu um novilho e um carneiro. Então foi numa outra ponta, falou: tá bom, vamos lá de um outro lado, você vai ver mais uma parte do povo, lança uma maldição ali. Versículo 15. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmite a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações. Contra Israel, agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Deixe grifado isso aqui na sua Bíblia. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Balaque queria amaldiçoar, queria lançar um quebrante, nos dias de hoje conhecido, pessoal que trabalha com rituais aí, queria lançar um quebrante, fazer uma obra, né? Que eu não posso ficar falando aqui que dá discriminação religiosa, mas rituais para o mal, para amaldiçoar aquele povo, para travar a vida deles. Balaão: tá bom, você quer fazer sacrifício? Faz aí, eu vou ali falar com Deus. E Deus falou: fala lá para Balaque que eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Eu prometi e vou cumprir. Esse povo é meu. E contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Sabe o que significa dizer isso? Tem um monte de gente que fica com medo aí, com receio. Ai, fizeram um trabalho, uma magia para mim. Lançaram uma coisa. Você tem que tomar posse dessa palavra aqui, ó. Contra Jacó, contra Israel. Nós somos o Israel de Deus, comprados por Cristo, pelo sangue de Cristo, enxertados nessa raiz. Contra nós não vale encantamento. Pode fazer o que for. Pode colocar o nome na boca do sapo, do boi, da galinha, do papagaio, do periquito. Pode fazer o que for. Esses dias uma pessoa do nosso clube de leitura me mandou uma mensagem falando isso. Pastor, estão falando aí que fizeram um ritual assim, 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 e agora? Tá aqui, ó. Contra o povo de Deus não vale encantamento, não tem praga amaldiçoadora. Não pega. Não vale. Não atinge. Estamos lavados, cobertos pelo sangue de Cristo. Você crê nisso?
Então tome posse disso. Escreva aí nos comentários. Verbalize, coloque aí nos comentários. Coloque. Escreva aí nos comentários. É que eu não posso falar aqui, tá? Da discriminação. Mas escreva aí, coloque aí. Na minha vida, isso não me atinge. Magia não me atinge. Feitiço, coloque aí. Na minha vida, trabalhos não me atingem. Rituais não me atingem. Praga não me alcança. Olho grande não me enxerga. Inveja não acaba comigo. Você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Não pega. Não adianta. Ele queria amaldiçoar mais. Versículo 24. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, mas também não abençoe. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque, versículo 25, deixa eu ler de novo. Então Balaque disse a Balaão: tá bom, não amaldiçoe esse povo, mas também não abençoe. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tinha dito a você, tudo que o Senhor falar, isso farei? Então, lá vai em bênção. Olha só, Balaão abençoou Israel pela terceira vez. Então Balaque disse a Balaão: venha, por favor, que eu o levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: construa nesse lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez um novilho e um cordeiro. Amanhã a gente continua para não ficar muito extenso hoje e vamos seguir o nosso plano de leitura e vamos ver que mais uma vez maldição não pega, e pelo contrário, Balaão abençoa o povo de Deus. E assim eu te abençoo em nome de Jesus. Seja abençoado, receba força, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te ajude em tempos tão difíceis que temos vivido. Vamos seguir em frente, firmes e fortes, na certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço de fé e força e até